RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Ao longo de 35 anos, a CST cresceu com e para as pessoas. Celebramos uma história marcada pela inovação e pela evolução tecnológica. O nosso sucesso é partilhado por todos. Juntos, construímos um futuro promissor. Olhamos para o futuro com otimismo, comprometidos em continuar a inovar e a servir o nosso país. 35 anos, CST, somos nós. Obrigado por fazeres parte da nossa história. Quer receber sementes de coco do Ghana? Alargamento do prazo para a apresentação de propostas. O projeto de apoio às fileiras agrícolas de exportação PAFAI, implementado pelo Instituto Marquês de Valiflor, IMVF, em parceria com o Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural, financiado pela União Europeia e cofinanciado pelo Camões IP e pelo IMVF, informa que está aberto o concurso para obter sementes de coco do Ghana a nível de São Tomé. Estão disponíveis 8.300 sementes, incluindo variedades destinadas à produção de óleo e de água, que serão distribuídas aos requerentes selecionados mediante a assinatura de um termo de compromisso. Esta iniciativa enquadra-se no esforço do PAFAI de reforçar as fileiras de coco para óleo e para água. As informações e os formulários de candidatura encontram-se disponíveis online e na sede do PAFAI, no Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural e nas câmaras distritais. O prazo para a submissão da candidatura termina no dia 23 de maio de 2025 até às 16 horas. O nosso primeiro tema tem a ver com a análise da declaração do primeiro-ministro, ou seja, do balanço dos 100 anos de governação feito pelo primeiro-ministro Américo Ramos nesta última semana. Na verdade, um pouco mais de 100 dias de governação, o primeiro-ministro veio assim fazer uma comunicação à nação, sem jornalistas, sem perguntas dos jornalistas, afirmando e apontando aquilo que considera ser ganhos conseguidos pelo governo nestes pouco mais de 3 meses de governação. Aponta questões relativamente à tranquilidade ou o normal funcionamento das instituições, aponta algumas iniciativas do governo no setor da saúde, da educação e também da economia, que, segundo o primeiro-ministro, lançam as bases para o desenvolvimento ou define aquilo que será a atuação do governo nos próximos tempos. Agora, só agora, digamos, há bem pouco tempo, o governo teve o Orçamento Geral do Estado promulgado pelo Presidente da República. Por isto, nesta conjuntura, aqui na RSTP já se fez uma análise por parte dos comentadores daquilo que foram os 100 dias do governo. Por isso, pedia-vos, Meyer António, começando consigo, que análise faz deste balanço ou desta avaliação e pela forma como o primeiro-ministro também optou por fazê-lo através de uma declaração. Penso que nos últimos tempos não tem sido assim. Que balanço é que faz, que análise é que faz deste balanço feito pelo primeiro-ministro? Bem, obrigado, Josimar. Mais uma vez, boa tarde aos internautas, a todos que estão nos seguindo. Quando estávamos cá para fazer a análise da tomada de posse do programa do governo, eu tinha dito que não tenho grandes expectativas com esse governo. Porque desde o programa eu vi que não era um programa para o futuro, mas era um programa de mais publicidade mais que outra coisa. As declarações do primeiro-ministro vieram corresponder a isso. Uma declaração mais em termos de publicidade eu fiz, a momento, até que autoelogia-se uma decisão inteligente. Então, quer dizer, eu sinto que é mais do mesmo, é mais um governo que vai sair
e não vai deixar grande saudade como todos, porque esses 100 dias são 100 dias que marcam o que vai ser o governo posteriormente. Eu começaria, que um dos motivos que foi com que se demitisse o outro governo era mais transparência. E até então não vejo essa transparência. O próprio primeiro-ministro não esclarece a questão do Banco Central. Isso é um dos factos. Outra questão é que... Que questão, Meyer António, está a referir? De se recebeu ou não a indemnização por causa da questão que foi preso, nunca esclareceu. A nomeação do novo governador do Banco Central, porque o seu primeiro-ministro era o governador do Banco Central e nesse momento nós temos um governador. Não está bem esclarecida. Esta tem dito que é por causa da lei que ainda não foi, está a ser alterada. Está a ser alterada, mas tem que ter alguém mas tem que ter, e a questão que está ainda em dúvida. O primeiro-ministro tem recebido de onde? Como primeiro-ministro ou como governo do Banco Central? Está esclarecida essa questão? Eu pergunto. Então, se queremos mais transparência, eu acho que nesses 100 dias temos que ter isso. Depois, um dos motivos que fez com que se demitisse o governo anterior é a questão de muitas viagens. O seu primeiro-ministro teve viagens privadas que nós não sabemos para quê que teve viagem privada sendo primeiro-ministro se não está de férias. Viagem privada em quê? Depois, quando houve críticas, veio-se uma publicação no Facebook, o primeiro-ministro reuniu-se com esse ou com aquele. Eu fico sem entender. Se é uma viagem privada, por que negociou em nome do país se é uma viagem privada? Eu tenho dúvidas sobre isso. Outro aspecto é a questão de que eu sempre digo aqui, os 100 primeiros dias é que vai se determinar. E eu bato sempre na mesma tecla. Não podemos querer um país e que fala-se muito de desenvolvimento sustentável se nós não temos a base de territorial. Isso é o que se ensina mais elementar em termos de desenvolvimento sustentável. Começa com a base territorial. Nós temos que ter o território definido. Temos que saber o que nós vamos fazer. Temos que planificar para falarmos de desenvolvimento sustentável. Como é possível que nós temos um plano de desenvolvimento de território esquecido na gaveta e devemos falar de desenvolvimento sustentável? Como é possível? Eu não entendo isso. Depois disso, perspectiva para o futuro, que isso, obras, isso, construção. Eu aprendi, talvez eu aprendi errado, porque sabe, também penso que nós temos um tipo de aprendizagem diferente. Saímos da minha universidade, mas quando chegamos lá, parece que tudo que nós aprendemos é esquecido e temos que ter uma nova abordagem. Eu falo de infraestruturas, eu pergunto, vamos pôr infraestruturas aonde? Eu vou construir estradas. Normalmente, quando eu vou construir tal estrada, eu tenho que dizer, essas estradas são para ligar tais comunidades, vai alimentar o fluxo tanto de comércio, de tantos comércios de tal para tal localidade. Nessa estrada vai circular uma estimativa de tantos transportes. Isso são dados de construção de estradas. Dizer que eu fiz 10 km de estrada para quê? Se eu fiz estradas de um lugar para outro, tem que saber por quê, com qual finalidade. Isso tudo é calculado através de um ordenamento territorial. Nós, ultimamente, tivemos enchente na cidade capital. Eu sou ambientalista, vamos dizer que são alterações climáticas. Para alterações climáticas, nós temos que adaptar. Para adaptar, nós temos que fazer construções sustentáveis. Para ter construção sustentável, nós temos que medir o território, temos que saber onde pomos cada coisa. E até então, eu não ouvi uma palavra sobre o primeiro-ministro sobre ordenamento territorial. Outra questão, falou-se de saúde. Falou-se de saúde, o primeiro falou de saúde. E o que o primeiro falou sobre saúde? Que nós vamos falar de estoque de medicamentos. Saúde é estoque de medicamento. Quando nós temos que falar de saúde preventiva. Nesse sentido, o que o governo está fazendo para a saúde preventiva? Os 100 primeiros dias, quais são as medidas que foram tomadas nesse sentido? Falamos da agricultura. Nesses 100 primeiros dias, quais são as medidas que foram tomadas para a agricultura? Sabemos quanto produzimos? Temos algumas perspectivas de saber quando vamos produzir para alimentar a população e onde vamos produzir. Esse também faz parte da saúde preventiva, faz parte também da alimentação e de nutrição, saúde e nutrição. Então, eu vejo que é um grupo. Depois já há questões de trabalho, de aumentar emprego, eu nem vou falar disso porque muitas vezes são utopia. Então, nós temos que, quando fazer esse balanço, embora com condições difíceis, nós temos que falar de coisas concretas, com dados concretos, e uma perspectiva que as pessoas ao ouvirem sentem que vamos realmente desenvolver, vamos realmente ter um futuro mais promissor. E aquilo que eu vejo, não vê nada de positivo. Dizer que estamos a continuar a pagar salário, isso não é uma conquista de um governo.
Eu acho que no balanço do governo não vou dizer que nós continuamos a pagar salário a tempo. Isso é uma obrigação que nem deveria ser referida no programa do governo. Eu não ouvi sobre o ministro falar, por exemplo, da questão de abusos sexuais, de insegurança que tem aumentado. Quais são as medidas que vai fazer sobre isso nos 100 dias? Então, sabe que eu pelo menos, eu ouvi 3 vezes o discurso para ver se eu entendo, e eu continuo não entendendo. Está a dizer que o próprio balanço, na sua perspectiva, não foi convincente e não demonstra a grande mais-valia trazida por este governo, é isso? Em resumo, é isso. Para mim não foi positiva e não demonstra nada disso. É o que posso dizer. É difícil falar isso, mas é muito difícil mesmo acreditar que algum governo, com esses nossos dirigentes, não dirigentes governantes, não são dirigente é quem dirige para um fim. Esses são governantes que estão lá a governar e estão a ocupar cargo governativo. Obrigado. Obrigado. Só um momento, só para dizer que é difícil falar isso, mas São Tomé e Príncipe, com esse tipo de governação, esse tipo de governos, nós estamos a caminhar para ser um país sem solução. Obrigado, Meyer. Hamilton Vaz, o balanço, 100 dias de governo, aquilo que o primeiro-ministro veio dizer à nação, acha que justifica, foi suficiente em 100 dias o primeiro-ministro trazer este balanço a São Tomé e Príncipe? Senhor Josimar, a verdade é que se diga, nenhum santomense pensou ou podia pensar que em 3 meses o governo ia trazer soluções de tudo. Mas, na verdade, o balanço que esse primeiro-ministro Américo Ramos faz, claro é que ele não podia vir e dizer que nada fez, por isso é que teceu algumas coisas isoladas que foram feitas e que determinou que não é um governo desigual dos outros povos. São blefes que demarca que mais uma vez perdemos a oportunidade. Disse bem o engenheiro Meyer que esse governo, isto é para qualquer santomense, já matou as expectativas. Esse governo surgiu num contexto ímpar, que elevou as expectativas desse povo e que, a partida, ia ser um governo diferente, ia atacar as coisas chaves, que ia efetivamente brigar com a alteração dos modos de vida dos santomenses. E nada disso. Pelo contrário, revela um governo que opera sem transparência e de forma vergonhosa. Sem transparência e vergonhosa. Porque arrebataram o poder justamente com o argumento de que aquele senhor de nome Patrício Tovada estava fazendo uma gestão do país de forma intransparente, com alguns processos chaves, mormente, o contrato lesivo, que o senhor Villanova, o senhor Américo falavam sobre o dossiê da EMAI. O que é que sabemos e como podemos sancionar o ex-primeiro-ministro que foi-se embora e nem deixou o dossiê, se nem eles querem trazer o cerne desse dossiê para a população? Para nós averiguarmos se efetivamente o governo do Patrício Tovada traiu a nação com aqueles contratos lesivos ao país. Me refiro aqui a contratos de forma concreta. O contrato da EMAI, o contrato da ENASA, o contrato da ENAPOR, o contrato para a compra de combustível. Tudo isso está no dossiê, fichado e lacrado. E esse governo assume-se como cúmplice do outro governo, do 18º governo. Esse é o 19º, que assume-se como cúmplice, quanto mais estão amarrados a tudo quanto o governo cessante fez. Por outro lado, não podemos deixar de proferir que o primeiro-ministro não está à vontade, porque não é normal que o primeiro-ministro, enquanto chefe do governo, chefe do executivo,
faça balanço e fecha-se a pergunta dos jornalistas. E remete pergunta aos ministros setoriais. Quer dizer que o primeiro-ministro não está à vontade com os dossiês todos do governo. Ele não está em condições de responder, tanto é que ele relega isso para os seus ministros setoriais, ou seja, ministro da Agricultura, ministro de Finanças, ministro de Saúde, ministro de Educação. Os jornalistas queriam ouvir em primeira pessoa do próprio chefe, o Américo Ramos aqui é o primeiro-ministro e chefe do Executivo. Então, tem que estar à altura de todo o acontecimento ao nível do Ministério. Senão não pode ser primeiro-ministro. E revelou nesse balanço dos 100 dias, que não está à altura para dar resposta a esses dossiês. Por outro lado, deixa-me só acrescentar um ponto, já que tocou nisso, é que o primeiro-ministro diz que orienta os ministros depois a falarem com os jornalistas, mas até ao momento, pelo menos nos órgãos que eu represento, pelo menos, a ministra que para já falou, o que parece é que está a falar, ou os outros também falarão apenas para a TVS, que é a Televisão Nacional. Os órgãos privados, pelo menos para já, a RSTP não foi convidado por nenhum ministro para qualquer balanço que hão de fazer, como prometeu o primeiro-ministro. Era só para precisar isso também. Senhor Josimar, é uma covardia do Executivo, é uma falta de preparação do primeiro-ministro, ele não está à altura dos acontecimentos ao nível dos ministérios. E digo mais do que isso, a transparência. Qualquer imprensa, se não convidar o rádio Somos Todos Primos, que é o rádio que faz cobertura de todos os acontecimentos, para ouvir, interrogar, significa dizer que essa gente toda não está à altura dos acontecimentos, não são democratas coisíssima nenhuma. Não são democratas coisíssima nenhuma. A imprensa tem que estar aberta. Os jornais têm que estar lá para interrogar o primeiro-ministro. Ele é o nosso funcionário. Américo Ramos é nosso funcionário. Ele deve nos prestar as contas. Ele deve ser interrogado. Ele deve informar ao país. E é isto que é. E isto é que é ser o primeiro-ministro efetivamente. E então, este senhor perdeu a grande oportunidade de se impor e de constituir a alternativa para o nosso povo. Os 100 dias de governação matou tudo isso. Por outro lado, senhor Josimar, o seu primeiro-ministro faz balanço, claro que ele não via dizer, até se ele dissesse, olha, e com muita humildade, população santomense, o balanço que eu faço é efetivamente negativo. Em 3 meses fizemos muito pouco. Se ele dissesse isso, talvez muito de nós iria acompanhá-lo. Seria muita humildade. É um balanço positivo, fala em crescimento, o povo está na pobreza, as pessoas estão a emigrar para Portugal de forma em números massivos. Esse governo não tem alternativa para isso. Fala, assim, teoricamente solto, que até o fim de 2025 nós vamos ter 3.000 empregos. Isso é mais uma proposta teórica e barata, porque nem está refletido. Isso não está refletido no programa do governo que o senhor Villanova acabou de promulgar. A partida são coisas um bocado deslocadas em detalhes que esse governo vai dizendo. Por outro lado, vamos ser sérios. Vamos falar da agricultura, senhor. Ao longo desses 3 meses, vamos ser honestos. Qual é a alteração que nós vimos e assistimos a nível da agricultura? Eu não estou a querer dizer que alguma coisa não tenha sido feita. Seria muito pessimista. Mas numa perspectiva de razoabilidade, o que é que foi feito da agricultura? Está a falar de saúde. O hospital está cheio de barata, ratos e ratazanas, camas enferrujadas. Medicamento, uma lástima. Senhores, por favor, o que é que se alterou ao nível da saúde? Vamos ser honestos. Quando estão a falar que nós fizemos... Eu estou a falar, e eu confronto o senhor primeiro-ministro com essas questões pontuais e não por politiquice. O que é que se fez ao nível da saúde? O que é que se fez? Vamos falar da educação. Houve alteração. Vem me dizer que puseram mais 150 professores
Houve alteração ao nível da educação? Há alterações? Não há. Quando vamos falar da economia, finanças, houve reforma. A justiça salarial é normal. Do Ministério das Finanças, não é normal que um quadro, 2 quadros, vamos equiparar, 2 técnicos formados licenciados são licenciados da 3ª classe. Um ganha 3 mil e outro ganha 40 mil. Que país é esse? Injustiça salarial galopante, atrevimento, injustiça, abuso. E o nosso povo tem que um dia revoltar. Nós não podemos morrer só na cama porque apanhamos trombose, estamos com Alzheimer, estamos padecendo da anemia. Nós temos que revoltar, povo na rua, quebremos as coisas, revoltemos conforme os nossos antepassados revoltaram com paus e picaretas, salvamos a nação. É por isso que tornamos livres. Eu estou aborrecido e revoltado. Eu já tenho mais do que meio século de vida. É um abuso a forma como o país está a ser dirigido. O país não é deles. Santo Tomé é nosso. Tem que aparecer um Traoré para mudar a lógica das coisas nesse país. E para aparecer, nós não podemos falar e não ter calor humano do Santo Tomé. Eu, Hamilton Vaz, quero morrer à frente da batalha. Hamilton Vaz não quer morrer na cama, não quer ser atropelado. Eu não quero morrer com ele, quer morrer à frente da batalha. Para que os meus filhos saibam. Sou Josimar, o aborrecimento meu, não estou fora do controle, estou mesmo dentro do controle. Mas é necessário ver como é que nós, enquanto santomenses, há santomenses muito revoltados. Há santomenses muito revoltados. A injustiça é demais. Nós temos um país que é de todos nós, mas o país tem sido de alguns. Alguns é que estão a usufruir desse país. E algum filho do pobre, alguma pessoa que nasceu, que tem identidade, tem princípio, tem que arrebatar esse país. Esse país precisa ser arrebatado. Esse país precisa ser reconstruído. Esse país precisa ser redefinido. É por isso que nesse balanço que esse senhor Américo Ramos faz é de veramente vergonhoso, porque não há alteração. A lei aberrativa, interpretativa, esse senhor não deu expediente para anular. Este senhor não traz proposta para nós darmos sinais de que a juventude vai ter sua vida melhorada. Não há. Eu desafio a me dizer, ao nível dos ministérios, se está a falar da marginal, que está a construir, fala-se disso há muito tempo, e depois nós temos que ver se realmente a construção justifica os 28 milhões de dólares. Porque não podem estar a brincar conosco. Não podem estar a brincar conosco. Então, a título de conclusão, ao nível da saúde, senhor engenheiro Liberato, senhor engenheiro Meia, sou jornalista, não há sinais, quanto muito, cada um que tem seu dinheiro, está doente, pega avião, vai para Portugal cuidar da saúde. Eu quero dizer esse próprio senhor Américo Ramos, se lhe aparece uma dor de cabeça, ele quanto os outros que fazem pegar avião e ir para Portugal, a nossa saúde está uma verdadeira porcaria. Não há balanço positivo. Esse senhor deveria vir a público no balanço dos 100 dias, com muita humildade, e dizer: nesses 100 dias, a nível da saúde, infelizmente não podemos fazer quase nada. E falemos da justiça. Qual é a reforma que está sendo feita? Pintar cadeia. Desafio, qual é a reforma? Qual é a reforma? Pintar o país de seminários, palestras e colóquios. Isto é que é a reforma. Qual é a reforma? Processos estão a dormir nos tribunais. Tem processos urgentes, processos laborais. Não tem juízes, senhores. Lembrar, as coisas não funcionam. A justiça está paralisada. O senhor introduz
Um pequeno processo de execução desde janeiro está morto, está paralisado. Funcionários não vão para o trabalho. Se vão, não estão a movimentar o processo. Qual é o balanço? Qual é o balanço positivo que o senhor Américo Ramos faz desse país? Qual é o balanço positivo? Obrigado. Eu estou a falar ministério a ministério. Ele que me venha contrariar com elementos fortes, robustos. A verdade é que disse logo no início que não se esperava que este governo também fizesse tudo. Mas o que está a dizer, exatamente, o que se esperava para os 100 dias, para si não foi convincente. Ao longo dos 100 dias, são sinais estruturantes que esse executivo não iria começar a fazer quase o mesmo que os outros estão a fazer. Exatamente. Ficamos então com... Senhor Josimar, nós temos que ter moral. Não temos tanto tempo assim para concluir. Eu vou concluir. Nós temos que ser pessoas com alguma... Temos que ter alguma moral. O governo fez referência viagens injustificadas, desnecessárias, do aquele senhor que gosta só de viajar e aparecer ao lado de grandes figuras de casaco e gravata, o senhor Patrício. E que toda a população estava a pensar que ao tomar o poder iam se começar a impor de forma diferente. Não, quanto muito começamos a ver viagens para assistir palestras, cada coisa que não interessa, nem traz mais valia, muito menos valor acrescentado para o país. Temos que acabar com isso. Temos que acabar com isso. Em suma, senhor Josimar, esse balanço dos 100 dias de governação, mais uma vez, matou as expectativas desse povo, mostrou a cumplicidade desse executivo com outro que acabou de sair, quanto muito deixa uma brecha que as coisas até possam ter sido uma mera montagem para que o tal senhor saísse para posterior aparecer como candidato a presidente da República. Esses 100 dias só revela isto nessa falta de transparência, a perseguição dos dossiês que tinha que acontecer, todas essas coisas que estão assim, só revela isto, e a fraca preparação do governo quando impede, tira esse direito aos jornalistas de fazerem perguntas. Relativamente a essa matéria, eu acho que o meu pronunciamento é muito claro. Mas é muito obrigado. Claro. Obrigado, Hamilton Vaz. Fica de facto clara a sua posição e a avaliação a estes 100 dias de governo. Liberato Muniz, como eu fiz a referência antes, aqui também já se tinha feito um balanço antes mesmo que o primeiro-ministro viesse falar. Presume-se que até veio falar, tomando conhecimento da avaliação que fizeram aqui no painel. Convenceu-lhe esse balanço feito em primeira pessoa pelo primeiro-ministro e este facto de preferir fazer através de uma declaração sem pelo menos ser questionado pelos jornalistas, que comentário faz quanto a isso também? Bom, primeiramente eu devo dizer que, tendo em conta as más práticas que nós temos tido no passado, eu esperava que o primeiro-ministro fizesse diferente, fizesse uma apresentação aberta aos jornalistas, disponível a explicar e que trouxesse os pontos bons e os pontos maus, porque como eu disse já várias vezes, ninguém está à espera que este governo ou outro qualquer governo em São Tomé e Príncipe, tendo em conta os parcos recursos que nós temos e a má gestão destes recursos, de um dia para o outro, resolva os problemas. Mas o que nós queremos é que haja indicações precisas daquilo que se pode fazer. Mas eu devo dizer o seguinte, ouvindo o primeiro-ministro, eu terei pontos positivos e terei pontos negativos, porque, felizmente, há sempre coisas boas. O primeiro-ministro dizia que tem-se pago, nesses últimos 3 meses, o salário a dia 30. Então, se os santomenses não têm memória curta, durante muitos anos, nós temos tido o pagamento dos salários defasados. Uns dia 30, outros dia 20, dias 10, outros dias 15, ou seja, as coisas não têm sido organizadas em São Tomé e Príncipe. Então, esse governo disse que, gerindo rigorosamente os partos recursos que tem, conseguiu
pagar esse salário. Bom, sendo esse ponto positivo, mas o primeiro-ministro devia fazer outra coisa logo que está ao lado, que seria o quê? O que é que os santomenses que pertencem à função pública têm feito para compensar aquilo que eles recebem no final de cada mês? E o grande problema está aí, é que quem chega ao poder, de uma forma genérica, tem medo de encarar a verdade. Não, eu tenho dito sistematicamente, nós temos pago quase 5 milhões e 200 todos os meses a funcionários públicos, mas o feedback que nós recebemos é praticamente nada. Por quê? Porque não existem termos de referência e cada um recebe aquilo que recebe sem produzir aquilo que devia produzir para que o mês seguinte pudesse ser rentável. Ponto 2. O primeiro-ministro disse uma coisa muito importante também, que é, conseguiu que nós, a partir de agora, conseguíssemos comprar combustível a um preço aceitável. Meus senhores, comprar combustível a um preço aceitável em São Tomé e Príncipe significa que nós reduzimos substancialmente o valor que nós comprávamos antigamente. E o governo devia ter dito, pelo menos em percentagem, para que os santomenses tivessem a ideia daquilo que nós estamos a rentabilizar, quanto é que nós comprávamos e agora quanto é que nós compramos. E disse que comprando essa energia, ou seja, esse combustível a esse preço mais barato, nós somos beneficiados e consegue-se garantir energia em São Tomé e Príncipe. Então, eu espero que se consiga, mas ficou o primeiro-ministro de ser mais aberto, e como diz bem o Hamilton, ser mais transparente e dizer com que é que nós contamos e por que é que nós conseguimos dar esse salto. E depois, o primeiro-ministro falou de uma coisa importante para São Tomé e Príncipe, que é o turismo. E disse mais que, nós conseguimos ter duas ligações, ou seja, duas companhias para ligar para a Ilha do Príncipe, que é um problema grave que nós temos tido hoje, e por isso o valor é muito maior hoje. Então eu espero que com essas duas companhias nós possamos finalmente ter preços mais razoáveis. Porque não faz sentido, como eu tenho dito, nós a vivermos em São Tomé ou a vivermos no Príncipe, nós praticamente não conhecemos o Príncipe, ou então quem vive no Príncipe não conhece São Tomé porque o custo das passagens é muita. E o governo eleva mais um pouco e diz que um dos aspectos que tem sido transtornados em São Tomé e Príncipe é a ligação Ribeira Afonso Porto Alegre, que tem tido uma estrada muito má, e disse que essa estrada vai começar ainda agora nesse semestre. E é preciso que se explique isso de forma transparente. Então, se eu considero esses pontos e mais uns que são positivos, fala da questão também da normalidade ao nível das relações institucionais, do funcionamento das instituições. Exatamente. Que hoje elas funcionam e, como disse o Hamilton Vaz já no passado, há uma paz social dentro do país. As pessoas se entendem com normalidade e não há esses conflitos. Mas isso não basta. O que é que falta? Eu tenho dito sempre que este governo, se quisesse fazer diferente, tinha que primar por aquilo que é transparência em todas as suas ações e não teve vergonha de dizer aquilo que fez e aquilo que não fez e por que não fez. O governo falou dos pontos lesivos, como disse o Hamilton. O governo não pode fazer o balanço dos 100 dias sem focar neste ponto que é importantíssimo. Isso por quê? Porque no passado, a preocupação dos santomenses foi precisamente em não saber o que é que acontecia. E, estando todo o São Tomé e Príncipe preocupado com o contrato de Tesla, com a EMAI, ou então com o aeroporto, e mesmo da Enapor e outros mais, nesses 100 dias, que eu acho que é suficiente para o primeiro-ministro e os seus ministros sectoriais terem avaliado tudo mais alguma coisa, e mesmo junto do Tribunal de Contas, devia vir dizer, meus senhores, efetivamente temos pontos lesivos, eles são esses, e nesse momento estamos a negociar para poder resolver este problema. Mas o primeiro-ministro, nesse aspecto, nem sequer falou deste ponto. Mas nós temos, por exemplo, a reforma da Justiça. A reforma da Justiça, ainda quando tivemos os casos preocupantes do presidente do Supremo Tribunal há pouco tempo,
quando se sabe que constantemente vem-se a financiar uma reforma que nós não conseguimos ver, o primeiro-ministro também tem a obrigação de dizer o que é com que nós contamos nesse momento em relação à reforma da justiça. Porque a reforma da justiça, aquilo que nós primamos como pilar da democracia, não tem funcionado. E se o governo não entende que este ponto é fundamental e que as pessoas estão ávidas de saber verdadeiramente o que é a reforma da justiça em São Tomé e Príncipe, então estamos verdadeiramente tramados. Então, o que é que eu julgo que foi a falha deste governo? É aquilo que tem sido a falha de todos os governos. As pessoas têm tido medo de encarar frente a frente o problema e dizer, meus senhores, esse problema é esse e vamos resolvê-lo. Este é o outro, nós não conseguimos resolver. E é preciso que se fale com transparência para as pessoas e que o governo compreenda que aquela revolta que o Hamilton apresenta neste debate não é a revolta do Hamilton, é de muita gente que, cansado que os governos digam sempre as mesmas coisas e não resolvam os problemas, começa a não acreditar em ninguém. Então, é preciso que o governo faça marcha atrás. Eu julgo que ainda vai a tempo de fazer esse trabalho, porque independentemente de pedir cada membro do governo para explicar o que é que acontece setorialmente, de forma mais específica nos seus departamentos, o primeiro-ministro tem a obrigação de, sendo aquele que controla todo o sistema e o monitoriza, de dizer em pontos estratégicos o que nós temos, particularmente em termos da educação, da saúde, das infraestruturas e, sobretudo, da justiça. Se os governos, o Presidente da República, o Presidente da Assembleia, em São Tomé e Príncipe, não entenderem que a justiça tem sido um verdadeiro cancro e que é preciso encará-lo de frente, sem problemas de maior, então nós não vamos dar o salto. Mas mais do que isso, é preciso nós deixarmos de querermos agradar a toda a gente. O primeiro-ministro não vai conseguir agradar a toda a gente. O Presidente da República não vai conseguir agradar a toda a gente. Nenhum dirigente vai conseguir o fazer. Mas o dirigente tem que ter a capacidade de dizer a verdade, de apresentar os projetos da forma como eles são e dizer, neste 1 ano e meio, eu posso fazer isto e desta forma. Eu julgo que o governo ainda vai a tempo de o fazer se quiser salvar a sua cara. Porque o povo santomense está cansado de descortinar que o que parece é que hoje eu encubro o Hamilton, amanhã o Hamilton encobre-me a mim e vice-versa, e quem fica cansado é o povo que não tem praticamente como resolver. Eu julgo que é este o grande problema. Então, resumindo, Josemar, há pontos positivos, sim senhor, mas o que precisa de ser feito é que o governo demonstre a estratégia de forma aberta de que é que pretende sectorialmente para resolver e em relação aos pontos negros, repito, em relação aos pontos negros, que foi a razão praticamente de se ter corrido com o anterior governo, e esclarecer definitivamente esses pontos. Por quê? Porque se não se esclarecer esses pontos, e com os pontos nos is, vão dizer, afinal de contas, para que serviu ter retirado o outro governo se nós temos mais do mesmo? E nesta altura não nota essa diferença, é isso que o Liberato está a dizer? Nesta altura, em relação a esses pontos lesivos, que eu volto a repetir, o contrato da Tesla, a lei PUM, a reforma da justiça, esses pontos, que são pontos verdadeiramente importantes em São Tomé e Príncipe, nós ainda não vimos nenhuma diferença. O que nós vimos nesse momento é que há uma suavidade no país, é que o governo tenta gerir o melhor que pode aquilo que tem, mas que, no meu entender, tem medo, como os outros têm tido, de tomar posição e enfrentar cara a cara aquilo que está mal, de forma a encontrar uma solução para o futuro. Não Obrigado. Se pode pensar em ganhar as eleições sem tomar posições diretas, concretas, em relação a coisas que nós temos que resolver em São Tomé e Príncipe. Não perca o foco. Vem aí a primeira edição do Foco Biodiversidade, o Fórum sobre a Conservação da Biodiversidade do Golfo da Guiné.
um evento para celebrar a biodiversidade de São Tomé e Príncipe, de 19 a 22 de maio no Palácio dos Congressos, com apresentações literárias, palestras, exposições, feira interativa, workshop e muito mais. Não fique de fora e não perca o foco. Campanha Jesus que Cura São Tomé. As igrejas de São Tomé convidam você para a campanha Jesus que Cura. Depois de abençoar Gana, Angola, Guiné-Bissau, Congo, Gabão, República Centro-Africana, Camarões, Costa do Marfim e muitos outros países, o evangelista Dag Heward-Mills agora chega a São Tomé com a campanha Jesus que Cura para abençoar São Tomé em colaboração com as igrejas de São Tomé de 14 a 17 de maio de 2025 no estádio 12 de julho a partir das 17 horas todos os dias. É a grande campanha das campanhas. Haverá também uma conferência para pastores e obreiros com o evangelista Dag Heward-Mills no dia 15 de maio a partir das 8 horas da manhã. Durante a campanha Jesus que Cura, a salvação é pregada, Jesus é exaltado, os coxos andam, os surdos ouvem e os cegos recuperam a visão. Venham em grande número e vocês serão abençoados. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.